Salve, salve galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui na nossa sequência de conteúdos para o concurso da ESA. Trago as boas e más notícias. A má notícia é que eu não vou poder gravar toda semana vídeo para vocês, tá, gente? A cada 15 dias, mas sempre eu vou publicar vídeos aqui uma vez ou duas vezes por mês. Por que isso, professor? Professor, você vai nos abandonar? Não. Eu fui aprovado, graças a Deus, em muita dedicação no mestrado do curso de História da Universidade Federal. Então eu não terei muito tempo, tá, gente? Mas eu vou conseguir, se Deus quiser, cumprir com todo o conteúdo até a véspera da sua prova, ok? Então, uma vez no mês, duas vezes no mês, nós teremos conteúdo aqui para vocês do concurso da ESA. A aula de hoje é continuação de outra aula, falando especificamente hoje da gênese do Exército Brasileiro e as questões de limite. As questões de limite, gente, é muito chato, mas eu vou pedir para vocês muita atenção, que isso vem muito em prova. A gênese do Exército Brasileiro já é o contrário, algo extremamente fácil, beleza? Então aqui para começar, tem uma foto aqui de Jaboatão dos Guararapes. Estive lá há alguns anos, eu tinha uma foto, gente, eu no carro, de Recife em direção a Jaboatão dos Guararapes, que não é essa foto aqui, tá? Essa foto eu peguei na internet. Só que infelizmente eu apaguei, né? Eu perdi a foto. No sentido de Recife para Jaboatão dos Guararapes, tem esse pequeno portal, um portal semelhante a esse, né? A Jaboatão dos Guararapes, a pátria nasceu aqui. Então, interessante, né? É um sentimento bairrista, é um sentimento ali até mesmo de caráter nacionalista. Essa placa aí é de uma outra cidade entrando na cidade de Jaboatão dos Guararapes, que fica na região metropolitana na região metropolitana de Recife, tá? De Recife. Falei Belém porque estava preparando material sobre a cabanagem. Nós vamos estudar aqui cabanagem, farroupilha, balaiada, sabinada. São cenas dos próximos capítulos. Eu já preparei essa aula, falta só o tempo de gravar aqui para vocês. Então aí é de uma cidade entrando em Jaboatão dos Guararapes, que fica na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, ok? Então, por que, professor, essa imagem? Porque ela já explica um pouco da gênese do Exército Brasileiro, a origem do Exército Brasileiro segundo o próprio Exército. Coloque isso na cabeça de vocês. Essa é uma percepção, essa é uma visão da história de acordo com o Exército. O Exército Brasileiro teve seus primeiros passos antes mesmo de surgir um país chamado Brasil, uma nação chamada Brasil, antes de existir o exército oficial que nós conhecemos hoje. Então essa é a primeira lição. As questões de limite, gente, nós vamos falar do Tratado de Madrid, do Tratado de São Ildefonso, Badajoz, entre outros, ok? Então vamos lá. A história do Exército Brasileiro começa oficialmente com o surgimento do Estado Brasileiro. Quando é que o Estado Brasileiro, gente, surgiu? A partir do momento que surge um país. Tá? País é diferente de nação, tá, gente? Depois eu vou explicar isso para vocês direitinho. O Estado Brasileiro só surge com Dom Pedro I. Próxima aula nós vamos ver isso. Às margens do rio Ipiranga, com uma infecção intestinal do cacete, ele deu o grito de independência ou morte. Teria dado o grito de independência ou morte. Então, a partir dali, vai começar oficialmente o exército do país chamado Brasil. Entretanto, tá aqui, olha,
suas origens, e segundo a interpretação de muitos historiadores vinculados ao exército, remonta aos primeiros séculos que se seguiram à chegada de Cabral. Ou seja, foi um processo de décadas, foi um processo de séculos que ficou muito claro a partir do momento que brancos, indígenas, brasileiros e portugueses se uniram para expulsar quem? Os holandeses. Ok? Então, essa expulsão dos holandeses de Recife, de Pernambuco, é um marco para essa gênese do exército brasileiro. Ok? Mas olha o que diz aqui antes disso. De acordo com o publicado na obra História do Exército Brasileiro, o Exército verdadeiramente nacional só teve organização institucional em 24. O Exército Oficial, o Exército Nacional, 2 anos após a independência. Mas, entretanto, todavia, mobilização de brasileiros para a guerra existe desde o quê? Presta atenção, foram 2. Aqui nós estamos falando da primeira, a primeira Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648. Ou seja, estamos falando do conflito contra a Holanda. A Holanda que invadiu o Recife por conta da economia açucareira. A Companhia das Índias Holandesas financiava muitos senhores de engenho. Só que chegou um momento que os senhores de engenho não queriam pagar as dívidas atrasadas com os holandeses. E aí botaram eles para fora. Porrada, tiro, facada, chifrada e muita onda. O exército formado genuinamente por brasileiros. Gente, isso aqui é um mito, tá? Mas para a prova de vocês, vocês podem marcar. A sociedade brasileira, ela é muito plural, ela é muito heterogênea. E aqui eles só consideram apenas 3 grupos. Então, para a tua prova, tu tem que acreditar isso, tá, gente? Para um concurso de realidade brasileira, para um concurso de nível superior, você não deve acreditar nessa simples divisão. Então, quem é o brasileiro genuíno, segundo a visão do exército aqui da prova de vocês? Brancos, negros e ameríndios. Tudo junto e misturado. Isso é tão importante, gente, essa primeira Batalha dos Guararapes, que hoje marca o aniversário do Exército Brasileiro. Então aqui você vê o quadro que marcou, né, a memória de um movimento nacionalista da época, aqui no século XIX, né, de Vitor Meirelles. Tá? Então ele foi lá, fez pesquisas e tudo mais e lançou esse quadro que ficou como um dos grandes quadros da história nacional do Brasil, Batalha dos Guararapes. Então isso marca ali a gênese do exército. Então aqui, gente, eu trouxe alguns fatos e eventos que não vou mentir para vocês, tá? Mas dificilmente aparece na tua prova. Mas se aparecer, você está preparado. Aqui, gente, é a geografia, tá, gente? Os espaços onde ocorreram os confrontos militares, beleza? Aqui você observa os comandantes, os holandeses e os lusos brasileiros. Destaque, olha aqui, líderes indígenas, líderes negros participando do movimento. Então, aqui seria a origem do povo brasileiro, seria a origem do povo brasileiro e automaticamente a origem do exército brasileiro. Ok? Então, aqui você observa que os holandeses tinham mais soldados, os luso-brasileiros bem menos, mesmo assim eles conseguiram a vitória por questões de estratégias militares, por questões de conhecimentos da geografia local, ok? Então tá aqui, olha. Nosso compatriota, que embora vinculado a uma força lusitana, representaram os anseios da raça nascente. Então o exército ali, com muita liderança portuguesa, direto ou indiretamente, atuou, funcionou visando os interesses dos brasileiros.
ok? O Exército Brasileiro será um entremeado de brasileiros e portugueses, ou seja, uma mistura étnica, uma mistura de nacionalidades, uma mistura de técnicas de guerra. E os portugueses ensinaram bastante, tá, gente? Técnicas de guerra para os brasileiros, né? Mas também houve, né, claro e evidente, uma troca de experiências, né? Um grande dilema nós temos aqui nessa visão, né? Como, diante das circunstâncias, podíamos naquela época ter um exército nacional, sendo que ainda o Brasil era uma colônia de Portugal. Então essa é uma questão polêmica, essa é uma questão que pode aparecer em outras provas, aí, não na prova da ESA, como incorreta. É incorreto mostrar o exército brasileiro surgindo antes do Estado brasileiro. Mas não, gente. Segundo a percepção do Exército, e muitos comandantes aqui, muitos historiadores do Exército, e até historiadores civis também, mostram que o processo de construção do Exército pode ser dado antes da construção do Estado brasileiro, né? Então, o Exército aqui é como a força de ligação, um elemento de coalizão que uniu ali todas as técnicas de guerra, uniu as caravelas aos povos indígenas, aos africanos, aos caboclos da região, né? Então, mesmo não tendo o Estado brasileiro, podemos ter o primeiro passo. Não estou dizendo que era um exército profissional, tá? Mas o primeiro passo, o embrião. Então, segundo muitos historiadores, podemos sim considerar a Batalha dos Guararapes, o Nordeste em Pernambuco, como a gênese, né? Se da mistura dessas raças nasceu o povo brasileiro, sua união na defesa do território deu origem ao povo em armas. Então se surgiu o povo, surgiu ali o exército, né? É um pouco de percepção ufanista da história, né? De nacionalismo da história aqui no exército. Os combatentes de Guararape marcam o que pode ser visto como um momento de atuação autônoma das forças brasileiras, que mesmo sem apoio oficial da metrópole, seguiram os combates até a expulsão das forças holandesas. Muitos indivíduos, gente, brasileiros e indígenas, atuaram mesmo sem a total coordenação do grupo português. É isso que ele está dizendo aqui. Os insurretos prosseguiram a luta sozinhos, desamparados em desobediência à metrópole. Isso aqui não é uma regra, tá, gente? Mas aconteceu muito. Com o esforço de Hércules, né? Um esforço heróico, vontade inquebrantável, fé, sacrifícios indescritíveis e processo de combate genuinamente brasileiro. Criaram condições para a recuperação de Pernambuco. Então aqui, gente, o historiador, tá aqui o crédito dele, né? Ele fala que foi muito, muito importante essa participação dos nativos, né? Essa coragem, esse esforço, muitas das vezes independente da metrópole. Mas, logicamente, gente, que a metrópole teve sim um pouco de participação aqui, né? Uma participação aqui. O mito de Guararapes foi institucionalizado em 94. Olha, só em 94, muito pouco para a história. Com a criação do Dia do Exército, no dia das comemorações da primeira Batalha dos Guararapes. A primeira, tá, gente? Só depois de alguns anos da segunda, os holandeses foram expulsos definitivamente, tá bom? Dia do Exército, em homenagem à Batalha dos Guararapes, por iniciativa do ministro do Exército, general Zenildo Lucena. A partir da vitória dos Guararapes, ocorre uma espécie de tomada de consciência dos brasileiros. Um sentimento de perceber, né, que os interesses da pátria que iria nascer não poderia se harmonizar com os da metrópole que a explorava. Então o exército, segundo aqui o historiador, contribuiu para a luta anticolonial que vai surgir séculos depois. Então por isso foi muito bacana, por isso foi muito legal a gênese do exército brasileiro. Ok? O que vem na tua prova? Batalha dos Guararapes. A gênese do exército brasileiro foi onde? Na Guerra do Paraguai? Não. Foi na Segunda Guerra Mundial, não era Vargas? Não. A gênese do exército brasileiro foi na Guerra da Cisplatina? Não. Foi na primeira Batalha dos Guararapes.
Beleza? Bem tranquilo e bem fácil. Aqui, gente, a parte da história e memória, tá? Lá em Recife, quando eu estive lá em Recife, eu não vi esse monumento, não visitei. Eu visitei o monumento em homenagem ao Frei Caneca, que depois eu irei mostrar aqui para vocês. Tem fotos minhas. Eu sempre gosto de viajar pelo Brasil e visitar pontos históricos e ter fotos para utilizar, fotos e vídeos para utilizar em minhas aulas, né? Essa foto aqui eu tirei da internet. Monumento de Batalha dos Guararapes, construído no início ali da década de 80, tá? Ele estava em um bairro e ele foi modificado para outro. O monumento homenageia os heróis da Batalha de Guararapes, foi restaurado e transferido em 2013 para a zona sul do Rio de Janeiro, né? A obra foi assinada pelo artista plástico Francisco Brenan. A família Brenan lá em Recife, gente, quem está ouvindo essa aula, vendo essa aula de Recife, conhece muito bem. Tem várias e várias obras na frente ali do Marco Zero, né? Tem castelos com obras de arte que eu tive também a oportunidade de visitar, muitas obras medievais muito bonitas. Eles são muito ricos ali, a família Brenan, por conta da economia açucareira. Então, antes desse monumento, ele ficava ali num cruzamento de BRs e agora ele foi transferido para a zona central do Rio de Janeiro. Aqui, olha, tentando mostrar as três raças que se envolveram nessa guerra, ok? Questões de limites. Vamos falar de tratado. Tratado. E como eu falei para vocês, né? Eu gosto de visitar pontos históricos e tirar fotos e usar em minhas aulas. Aqui eu visitei o Uruguai e fui à colônia de Sacramento, né? Você observa aqui um forte Santíssimo Sacramento. Aqui você vê ruas construídas por portugueses, por escravos. Então essa parte do Uruguai, ela respira história, tá? E vamos falar um pouco disso tudo, beleza? Observa, gente, a tua prova ela te pede apenas esses tratados, tá? Não viaja na maionese e estuda todos os tratados que existem na história do Brasil. Tratado de Utrecht, tratado de não sei das quantas, tratado de não sei das quantas, para lá, para cá. São esses os tratados que você tem que saber para sua prova. Você tem que saber, gente, mais ou menos o período histórico que eles aconteceram, pelo menos ter uma noção de século e o que determinava. Simples e direto. Agora, o que é complicado, até mesmo para nós professores, gente, vai para um lado, vai para o outro, coloca um tratado, desfaz o tratado, é uma bagunça. E isso confunde muito a nossa cabeça. Então tem que tomar muito cuidado. Mas, gente, o foco principal desses tratados é a região sul do Brasil, né? O Uruguai, como eu falei para vocês, não sei se eu já falei, eu vou falar, é tanto assunto aqui na minha cabecinha, ele fez parte do Brasil quando se chamava em Cisplatina. Ainda vamos ver a Guerra da Cisplatina, verdade, é em 1825, tá? Então, o grande foco desses tratados é a região sul do Brasil, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos um mapa antigo do Brasil, né? Antes do século XX, você observa que não tem um Acre, tá? O desenho aqui no extremo norte do Brasil é diferente também, mas o nosso foco vai ser aqui. Lembrando que existia o Tratado de Tordesilhas, correto? Tivemos um período chamado de União Ibérica, onde nessa União Ibérica esse tratado ele perdeu sua razão de ser, o Tratado de Tordesilhas, ele praticamente vai desaparecer. Presta atenção, que eu já estou te explicando aqui o Tratado de Madrid. E gradativamente muitas pessoas migraram para esse lado aqui que anteriormente pertencia à Espanha. Então, durante a União Ibérica, isso ficou muito confuso. Depois eu vou te falar o que foi a União Ibérica. Não tinha limites, não tinha um novo desenho. E aí o Tratado de Madrid vem com essa nova definição de fronteira. Então essa linha aqui que nós temos, mais ou menos parecida
do que nós temos hoje na história do Brasil foi o Tratado de Madrid, tentando deixar clara a divisão entre Portugal e Espanha. Então, professor, cadê a linha do Tratado de Madrid? É mais ou menos isso daqui. Beleza? Esse é o Tratado de Madrid. Antes era o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Madrid vem após a União Ibérica, vem após o Tratado de Tordesilhas, para tentar deixar clara essa divisão. Essa parte do lado direito pertence agora a Portugal e essa parte do lado esquerdo pertence à Espanha. Por isso que nossos amigos aqui falam espanhol. Beleza? Beleza. Resolvido? Não, porque nós teremos uma polêmica aqui, duas polêmicas na verdade, com a região de Sete Povos das Missões, que são várias cidades hoje em dia, e a colônia de Sacramento. Então, olha lá. Tratado de Madrid, 1750. Portugal e Espanha determinavam que as terras já ocupadas desde a União Ibérica pelos portugueses ficariam pertencendo a Portugal. Beleza? Beleza. Já ocorreu o fluxo migratório, não tem como expulsar a galera que passou para o lado esquerdo do mapa. Então, onde tem brasileiro ali, onde tem português, vai ser de Portugal. Correto? Correto. A colônia de Sacramento, que é mais ao sul, foi dada a quem? A Espanha. A região de Sete Povos das Missões, tá aqui, ficou com Portugal. Então, Portugal receberia o território de Sete Povos das Missões, que era uma aldeia formada pelos jesuítas espanhóis. Então, se Sete Povos das Missões vai ficar com Portugal, os espanhóis têm que se retirar da região, junto com seus indígenas. E aí, meu amigo, vai ser uma confusão do caramba. Guerra, tiro, porrada, facada, chifrada, dedada, arco e flecha com mira laser, disco voador, cavalaria aérea. Esse Tratado de Madrid, assim como outros tratados, vai provocar o quê? As guerras guaraníticas. Porque os indígenas não queriam ficar mudando toda hora. Não poderiam ficar construindo suas infraestruturas todo dia, de acordo com os interesses da metrópole portuguesa e espanhola. Então, muitos jesuítas, muitos espanhóis, lutaram contra o seu Estado espanhol e contra o Estado português, porque eles ficavam para um lado e para o outro, parece pateta. Então, isso gerou as guerras guaraníticas. Então, tá aqui, gente. Então, aqui você vê a região de Sete Povos das Missões. Observa que essa região é mais ao norte e você vê a colônia de Sacramento. Tá vendo aqui a colônia de Sacramento? É pertinho de Montevidéu. Inclusive, a dica de viagem é essa. Dica de viagem. Você vai para Buenos Aires, pega um navio, atravessa para a colônia de Sacramento e pega um ônibus e vai para Montevidéu. Beleza? De Montevidéu, você pega um avião para cá, para qualquer fronteira do Uruguai, atravessa e pega um avião para Porto Alegre. Aí sim fica mais barato a passagem. Então, filho de Deus, as áreas de disputas ficam aqui, olha. Colônia de Sacramento, ora fica com a Espanha, ora fica com Portugal. Sete Povos das Missões aqui, ora fica com Portugal, ora fica com a Espanha. Aí vai ficar essa bagunça do cacete que atrapalha a nossa cabecinha na hora de estudar. Então aqui é uma foto minha da colônia de Sacramento, né, desse forte construído a partir de 1680. Você vê aqui um farol. Isso aqui todas são fotos minhas. Aqui uma rua construída já com a ocupação espanhola. Muito bonito, gente, a colônia de Sacramento. Visite. Tratado de El Pardo, 1761. O Sereníssimo Rei de Portugal e Espanha, vendo uma série de sucessivas experiências
que na execução do Tratado de Limite da Ásia e da América, porque teve BO também lá na Ásia, tá? Celebrando entre essas duas coroas, firmado em Madrid, se tem sempre encontrado tais e tão grandes dificuldades. Eles tiveram dificuldade, gente, para poder fazer cumprir o Tratado de Madrid. E por isso eles criaram aqui o Tratado de El Pardo, 1761. Observa que aí nós estamos falando do século XVIII. Olha aqui, filho de Deus. Tratado de Madrid, século XVIII. É só tu lembrar quando tu fez 18 anos na tua vida. Beleza? Essa foto aqui, gente, nós temos uma das cidades que são históricas ali no Rio Grande do Sul, que fazem parte desse ambiente que nós chamamos de Sete Povos das Missões, tá? Você encontra essas cidades facilmente aí na internet. Então aqui, gente, é um texto oficial, tá? Não pense que eu digitei errado, é um texto original. O sobredito Tratado de Limite da Ásia e da América celebrado, está aqui, com todos os outros tratados na convenção, que em consequência dele se formam celebrado, depois de regular instruções de respectivo comissário, que até empregaram nas demarcações dos referidos limites, e que tudo em virtude delas foi autuado. Se estipula agora que ficam e se dão, em virtude do presente tratado, por cancelado. Então tudo aquilo que tinha sido feito foi cancelado, foi cassado, foi anulado. É como se nunca tivesse existido. Então, torna inválido o Tratado de Madrid. Então, a partir daí, as duas coroas europeias iriam sentar no futuro para conversar sobre esses limites. E aí eles sentaram. 1777. Acordo firmado entre Portugal e Espanha nessa cidade da Espanha, onde 7 povos das missões, que era uma área bem grandiosa, olha só, 30 mil pessoas, deveria transferir-se para a margem direita do Uruguai. De novo, a bagunça, vai para um lado e vai para o outro. Essa mudança, porém, significava a destruição de todo o trabalho dos indígenas. Então, toma-te guerras guaraníticas. Não, bora acertar, vamos negociar, e PPP, papapá. Acabou que eles resolveram o seguinte, olha, a Espanha fica com tudo. A Espanha fica com Sacramento e 7 povos das missões. Beleza? Beleza. Só que alguns portugueses que moravam em 7 povos das missões não aceitaram isso. Portugal ficou com Santa Catarina e com as terras do atual estado do Rio Grande do Sul. Então, o Tratado de San Ildefonso, Sacramento e 7 povos das missões fica com a Espanha. E bacana, tudo resolvido, nós é nós, agora vai ser só paz. Que nada, gente. Não foi assim tão tranquilo. Outro tratado. Tratado de Badajoz. Badajoz é uma cidade do sudoeste da Espanha. Acordo entre Portugal, Espanha e França, porque eles tinham problemas, eles tinham embates também com questões da França, né? E adivinha o que esse Tratado de Badajoz tratou? Esse Tratado de Badajoz, ele acabou deixando, gente, tudo como estava antes no Tratado de Madrid. Determinou que 7 povos das missões ficaria com Portugal e a colônia de Sacramento ficasse com a Espanha. Eu vou voltar aqui, gente. Olha aqui o Tratado de Madrid. Tá aqui, olha. Colônia de Sacramento com a Espanha e 7 povos das missões ficaria com Portugal. Esse é o Tratado de Madrid. Tratado de Badajoz. Tá aqui, olha. A mesma coisa. Ok? Tranquilo? Enxergaram isso aqui, gente? O Tratado de Badajoz, ele vai confirmar o Tratado de Madrid. Tá aqui, eu vou voltar novamente, olha. Colônia de Sacramento com a Espanha e 7 povos das missões com Portugal. Tá aqui, olha. 7 povos ficaria com Portugal e colônia de Sacramento ficou com a Espanha. E assim ficou, gente, até muitos e muitos séculos.
Depois, essa região ali, ela foi anexada ao Brasil e acabou que Colônia de Sacramento ficou com o Brasil, né? Após a Guerra da Cisplatina, aí sim vai surgir o Uruguai e aí essa querela, esse embate, ele vai ser finalmente resolvido. E hoje é o Uruguai lindo e maravilhoso. A paz entre Portugal e Espanha baseou-se nas ruínas de milhares e milhares de famílias indígenas, porque toda hora eles ficavam se mudando e muitas das vezes eles não aceitavam as determinações da metrópole. E era guerra, era tiro, era morte, era migração e era fome. E isso gerou as guerras guaraníticas. Beleza? Professor, isso é muito complicado. Com certeza é muito complicado essa questão de tratados. Por isso, o tio Rogério fez aqui o mapa mental top, 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 para você fixar isso na cabecinha. Beleza? Então tá aqui, olha, né, tudo resumido, aquilo que é mais cobrado em prova para vocês. Eu quero destacar aqui, olha, o Tratado de Madrid e o de Badajoz. Sacramento, colônia de Sacramento, com quem? Com a Espanha. E olha aqui, a Espanha continuou com o Sacramento. 7 povos das missões com Portugal, 7 povos das missões. Então fica mais fácil. Beleza? O Tratado de Orpado foi o que promoveu o cancelamento, tá? E São Ildefonso, Portugal ficou com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Sacramento e 7 povos com a Espanha. Então é isso, gente. Como vem na prova? Tá aqui, olha. Fácil essa questão. Essa questão ela fala sobre açúcar, sobre esses tratados, sobre economia, sobre os holandeses na região. Em outubro de 2021, a cidade de Recife foi selecionada para abrigar a nova escola de formação e graduação de sargento de carreira do Exército. Olha só que bacana! Na mesma região ocorreu um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana, 1645 a 1654, que teve as Batalhas de Guararape como ponto alto. O órgão que financiou a invasão holandesa no Brasil foi... Aí ele quer saber muito mais sobre a questão da economia holandesa, do órgão que patrocinou isso. Associação Comercial Holandesa de não sei das quantas? Não. Ducato Holandês de Amsterdã? Não. Instituto de Comércio e Desenvolvimento do Brasil, Holanda? Nada a ver. O Reino Holandês de Nassau? Fácil. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né? Tinha a Oriental, que trabalhava com a Ásia, e tinha a Ocidental, que trabalhava com a América. Então isso aqui também é muito importante para o contexto da economia açucareira, como nós já vimos aqui. Fácil. Segunda questão. Ao longo do século XV, XVII e XVIII, o Brasil estendeu consideravelmente seu território, o que obrigou o estabelecimento de novos tratados de limite entre os reinos ibéricos. Entre os reinos ibéricos, ele está falando de Portugal e Espanha. Península Ibérica é Portugal e Espanha. Nesse sentido, podemos afirmar que o Tratado de Madrid deu origem às guerras guaraníticas. Ficou estabelecido no Tratado de São Ildefonso o princípio ut possidetis, de uso? Não, ali houve uma negociação e uma divisão onde a Espanha ficou com a maior parte do território, tá? Esquecendo que 7 povos das missões tínhamos ali mais brasileiros. Portugal, pelo Tratado de Badajoz, assumiu o controle da Guiana, não tem nada a ver aqui com Guiana. O Tratado de Utrecht não está no teu conteúdo. E o Tratado de Pardo reconheceu o direito exclusivo de Portugal navegar pelo rio Amazonas, não tem nada a ver com o rio Amazonas. O Tratado de El Pardo foi a anulação do Tratado de Madrid. Então, muito tranquilo, a alternativa aqui só pode ser a letra A. Beleza, gente? Ligue-se na nossa playlist aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Eu quero que vocês deixem o like aí, tá? Se não gostou, deixa o dislike também para eu saber, para eu poder melhorar, ok? Agora é muito importante que vocês se inscrevam no canal.
Quem quiser adquirir aqui o meu material, a apostila, uma apostila completa, tá, gente? Completa, de todo o teu conteúdo de história. Apenas R$30, 135 questões, todas organizadas por conteúdo, tudo organizadinho, tudo gabaritado, tá? Todo o conteúdo e bateria de exercícios para você arrebentar na prova da ESA. Ok, anjinhos? Forte abraço. Daqui a 15 ou 30 dias nós teremos outro vídeo para vocês. Mas não se preocupe, nós iremos ver todo o conteúdo antes da sua prova. Isso é promessa, nem que eu tenha que gravar vídeo de madrugada para vocês. Valeu, galera! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima. Fui!